Graça e paz, amém, irmãos? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Graças a Deus. A gente, quando olha para tudo que Deus ele tem feito nas nossas vidas, tudo que Ele produziu na história dessa humanidade, e quando a gente olha essa bela manhã, saber que Deus ele fez tudo isso, esse Deus Todo-Poderoso, e que eu e você podemos chamá-lo de nosso Senhor. Isso é um motivo de nós nos alegrarmos e nós nos rendermos diante dEle, porque Ele se importa com cada um de nós. Irmãos, como foi falado, eu vou estar iniciando essa série, falando sobre pecado. E esse é um tema que muitas vezes, em vários lugares, pouco se fala. As pessoas têm medo, têm receio de falar sobre pecado. A minha proposta hoje é falar a respeito dele, conceituá-lo e trazer uma solução para esse pecado. Cada um de nós estaremos trazendo a cada domingo um tema diferente. Aqui vamos estar falando sobre ansiedade, morte, entre outros temas. Eu convido você, em nome de Jesus, a abrir sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 39. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 39. Deixe sua Bíblia aberta. É preciso nós compreendermos o pecado como uma grande catástrofe que aconteceu na história da humanidade. O pecado ele veio de maneira violenta desfazer tudo aquilo que o nosso Deus ele tinha feito para a vida do homem. E para que a gente possa falar um pouco disso, é preciso nós entendermos o início da humanidade. Por que existe o pecado hoje? O que houve? Quando a gente lê as Escrituras, nós podemos ver o estado original do homem, que era puro, que era sem pecado. Ele era atribuído de inteligência para governar a terra. Então, quando Deus ele forma um homem, ele faz um homem santo, um homem puro, um homem que não há pecado nele. Deus diz para o homem ele governar a terra e dela viver. Então, da mesma forma que Deus ele cria o homem dando essas responsabilidades, ele também faz com que o homem ele responda também pelos seus próprios atos. Afinal, o homem ele é dotado de inteligência, de entendimento, para saber o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Também lá em Gênesis vai falar que Deus ele tinha uma relação pessoal com o homem. Naquele momento em que ele faz um homem puro, sem nenhum tipo de pecado. Todas as tardes Deus ele caminhava no jardim do Éden para se relacionar com o homem. Então era uma relação direta de Deus para com o homem. Até o momento em que o pecado entra na história da humanidade. Tem um teólogo, Wayne Grudem, ele diz assim: o pecado destroça tudo em nós. Não vivemos como estávamos originalmente a viver. O pecado arruína a imagem de Deus em nós. Não mais refletimos a perfeição com que Deus nos criou. Deus ele nos cria de maneira totalmente perfeita. Mas quando o pecado entra na vida da humanidade, ele destrói como um vulcão que destrói tudo por onde as suas larvas passam. O pecado fez a mesma coisa. Destrói tudo. Então a gente sai deste estado que Deus nos fez de perfeição para agora viver num estado de imperfeição.
num estado onde agora nós temos o pecado junto conosco. E quando esse pecado ele entra na vida do ser humano, ele vem romper a relação que o homem tinha com Deus. Aquela relação de intimidade, de verdade, agora passa a ser manchado pela ação do pecado. Após isso, a terra ela se torna maldita. O próprio Deus ele fala isso no seu diálogo com Adão e diz que por conta dele a terra se tornou maldita. Aquilo que era perfeito na sua criação, dada ao homem, agora passa a ser dividida com doenças, agora com guerras, pestes e tantas outras coisas mais. Paulo ele vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao 12, que não há um homem justo na terra. Aquilo que existia, duas pessoas justas, santas, agora não existe mais. Não há um homem santo, justo na terra, porque o pecado, ele destruiu, ele manchou aquilo que Deus tinha feito. Convido você a ler comigo o capítulo 3 de Lamentações, verso 39, diz assim: Por que, pois, se queixa um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Vou ler novamente. Por que, pois, se queixa um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Irmãos, esse contexto de Jeremias, quando ele escreve esse livro de Lamentações, a gente já fez aqui a parte 1, parte 2, quando a gente tratou sobre Babilônia, a gente trouxe o contexto do porquê que o povo foi escravizado lá em Babilônia. E nesse momento em que Jeremias ele escreve esse livro de Lamentações, o povo ele vem se questionando o porquê que eles estavam passando por aquela situação. É importante nós lembrarmos que Deus permite que Nabucodonosor ele entre naquela cidade de Jerusalém, destrua toda aquela cidade, mate, aprisione, de crianças a adultos, jovens a velhos. Uma das situações em que ele cerca a cidade de Jerusalém, 1 ano e 6 meses, o povo não tinha mais o que comer e começam a comer cadáveres, de tão desastroso que estava aquela situação. E Jeremias, ele traz esse texto porque o povo estava se questionando. Nós que somos escolhidos por Deus, um povo escolhidos por Deus, por que estamos passando por essa situação? Por que, Deus, o Senhor me permite passar por essa situação? Talvez aqui, muitos de nós estejamos ou fizemos esse questionamento. Por que, Deus, estamos passando por esta pandemia? Por que, Deus, estou desempregado? Por que, Deus, alguém da minha família morreu? Por que, Deus, eu que te sirvo, eu que jejuo, eu que oro, prego o teu evangelho, por que eu estou passando por isso? Jeremias ele faz uma pergunta: por que o homem se queixa? E ele diz: cada um se queixe por seus pecados, e não porque Deus permitiu passar por isso. E naquele contexto de Jeremias, as pessoas estavam questionando a Deus, mas se esqueciam de que eles tinham promovido toda aquela situação.
Eles estavam idolatrando outros deuses. Eles tinham levado estátuas para adorá-las, fazendo tudo aquilo que era distante. Religiosos que deveriam estar levando o povo, conduzindo o povo a Deus, estavam distanciando o povo de Deus. A ponto de, quando Jeremias vai orar, Deus fala assim: olha, não ora por esse povo porque eu não vou te escutar. Porque se queixa um homem. Se queixe por seus próprios pecados. É importante nós entendermos que o pecado, ele vem de uma maneira desastrosa na vida do ser humano, tirando aquela originalidade que nós tínhamos de viver próximos de Deus. E agora nós percebemos que quando o pecado ele vem dessa maneira, sem respeitar classe social, idade, cor, indistintamente, ele chega a um ponto de escravizar o ser humano. E aí nós podemos perceber que quando nós, pessoas que nos intitulamos de cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, nós percebemos que quando nós pecamos, algumas coisas acontecem na nossa vida. Dentre elas, nós podemos perceber que ele faz com que tenhamos vergonha daquilo que nós fazemos. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, nós percebemos que Adão, quando ele peca, ele percebe que estava nu, se esconde ao ouvir os passos de Deus andando pelo jardim. Contudo, para que a gente possa entender o porquê que o pecado nos envergonha, nos distancia de Deus, é muito importante nós compreendermos o que significa pecado. O que é pecado? Falamos tanto de pecado, que ele nos afasta de Deus, que ele conduz ao inferno, mas, de fato, o que significa pecado? No Novo Testamento, o pecado, traduzido pela palavra hamartia, ele vem de caminho de justiça. Ele significa o desvio do caminho da justiça. Essa palavra pecado, ele desvia o ser humano do caminho da justiça. E esse caminho de justiça, ele é o próprio Deus. Pecado também é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao próprio Senhor. Então, tudo aquilo que venha nos desviar do Senhor, ele é intitulado ou conhecido como pecado. Quando nos tira do alvo, quando nós erramos o alvo, precisamos compreender que o nosso alvo são as Sagradas Escrituras, e por ela nós precisamos viver. E esse pecado, ele vem desvirtuando isso, para que assim nós venhamos nos afastar de Deus. Mas como o homem, ele peca? A Bíblia diz que o homem peca de diversas maneiras, e sentidos também. Assim, esses pecados podem ser tantos interiores, pensamentos perversos, cobiça e etc., como também exteriores. E aí a gente pode ver o furto, o roubo, mentira. São pecados internos, pecados externos, que fazem com que sejamos dependentes dele, para que venhamos também nos afastar de Deus. Paulo, ele dá um conselho à igreja de Colosso, quando ele diz assim, em Colossenses capítulo 3, verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês:
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, Paulo ele vem dando esse conselho para que nós venhamos viver numa santificação, para não mais pecarmos e vivermos nessa dependência do pecado. Então é muito correto nós afirmarmos que o homem peca tanto por seus pensamentos, como também por suas obras, palavras e também por omissão. Diante disso, precisamos agora entender as consequências do pecado. Nós vimos o que é pecado, nós vimos de que maneira nós pecamos, mas quais são as consequências desse pecado? Podemos ver o pecado de maneira mais abrangente, como algo que traz a morte espiritual. Lembremos que Deus ele faz um homem santo, puro, com relação direta com o próprio Deus, e o pecado ele vem destroçando isso, afastando o homem de Deus, trazendo a condenação eterna. Vem trazendo a morte espiritual, e aí a gente pode ver no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, quando fala que o salário do pecado é a morte. Não apenas uma morte física, mas uma morte espiritual. Esse pecado ele vem com uma única tarefa: distanciar o homem de Deus. Como eu falei, esse pecado ele também vem trazendo consequências para o homem. Não é somente eu pecar e está tudo bem, mas o pecado ele traz consequências. Além da morte espiritual, além da morte física, ele vem separando Deus do homem. No livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, Deus fala ao profeta, através do profeta, que os seus pecados é que fazem separação entre mim e vós. Deus ele não está distante de nós, mas são os nossos pecados que nos distanciam do Senhor. E dele precisamos, desse pecado é que nós precisamos nos afastar para nos aproximarmos de Deus. Todo pecado ele vem trazendo consequência, e aí a gente pode ver algumas passagens bíblicas quando nós percebemos que na vida de Davi, quando ele peca, ele adultera, ele mata, a espada da família de Davi jamais ela se afastou. E ali foi uma consequência grave na vida de Davi. Podemos ver também lá em Atos, capítulo 5, com Ananias e Safira, quando eles mentem aos discípulos, e ali traz uma consequência com as suas próprias vidas. Os nossos pecados, eles têm consequências. Mas o que fazer? O que nós precisamos, depois de compreender tudo isso, o que é que nós precisamos fazer para nos aproximarmos mais de Deus? É importante nós compreendermos quando Jesus fala que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Preste atenção que Jesus ele fala, aquele que crê em mim. Nós precisamos crer no Senhor Jesus, e aqui esse crer, ele não é somente uma palavra de acreditar, mas uma palavra de constância em vivermos em santidade ao Senhor. Jeremias, quando vivia aquele momento, quando ele escreve o livro de Lamentações, ele percebe esse povo distante do Senhor, trazendo idolatrias, adultérios, prostituição. Mas anos anteriores, com o rei Josias, quando ele renova a aliança que eles encontram dentro do tabernáculo
as tábuas que estavam escondidas, perdidas na verdade, ele faz uma reconciliação com Deus e o povo, e ele começa a restaurar agora a aliança deles com Deus. Passa-se os anos, e agora essa aliança ela é rompida com esses pecados que o povo vem trazendo para dentro de Jerusalém. E esse pecado vem a ponto de Deus ele se aborrecer a permitir tudo que já foi falado na época de Nabucodonosor. Então quando Jesus fala que aquele que crê em mim, ele quer dizer que nós precisamos viver numa vida contínua de santificação. Uma vida onde nós colocamos o Senhor como primazia em todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos. E esse crer, ele vem trazendo uma mudança de direção nas nossas vidas. Quando a gente vai para o trânsito, nós percebemos que existem algumas placas de trânsito, né? E aí nós podemos ver aquela placa, siga em frente, que é aquela plaquinha que só tem uma seta para cima. Siga em frente. Dessa maneira, era que o homem sem Deus, na verdade é a maneira que o homem sem Deus vive, seguindo em frente para a condenação. Seguindo em frente em harmonia com o pecado. Quando Jesus ele vem, nasce, morre e ressuscita, ele vem trazendo um rompimento desse siga em frente com o pecado. Mas pelo contrário, ele agora vem trazendo aquela outra plaquinha de trânsito que é uma seta que você volta, que é o retorno, né? Siga assim e volta para o estado que estava. Então, o homem agora, com Deus, ele deixa de caminhar seguindo para o pecado, ele agora volta para o seu estado original, de reconciliação com o próprio Deus. Jesus, ele entra na história da humanidade, ressuscitando para rasgar esse véu de alto a baixo. Ele entra na história da humanidade, levando sobre si todos os nossos pecados. Esse sangue agora, que ele derramou lá na cruz, é um sangue de reconciliação, é um sangue de religação, de harmonia de Deus para com o homem. E é uma atitude que não é minha e que não é sua. É uma atitude que vem somente dele. Ele, na sua infinita misericórdia, Deus envia seu próprio Filho para romper com esse pecado, derramando o seu sangue sobre todos aqueles que são justificados. E a ira de Deus agora não está mais sobre essas pessoas, porque o sangue de Cristo, ele purifica o homem de todo o pecado. Então essa ação divina na história da humanidade, ela vem trazendo implicações sobre as nossas vidas, trazendo mudança nas nossas vidas que nos impede de estarmos vivendo como outrora vivíamos, tendo prazer nesse pecado. Existem duas palavras muito bonitas e na sua aplicação que eu gosto, que são duas, que é do grego, vem a metanoia. Aí quem esteve comigo na escola bíblica vai lembrar disso. A palavra grega metanoia, ela significa mudança de pensamento, literalmente, transformação. E isso é algo que vem de dentro para fora. Quando
o sacrifício de Cristo, ele nos alcança, existe em nós uma transformação que é de dentro para fora. O Espírito Santo, ele faz aquela mudança nas nossas vidas que nós não conseguimos fazer. Nós, por nossas próprias atitudes, nós não conseguimos fazer essa mudança, porque ela é exclusiva do Espírito Santo. Você pensa que para quem vive aprisionado no pecado é fácil abandonar o pecado e agora começar a ter prazer em estar na casa de Deus, ler Bíblia, orar? Não, isso é para quem é transformado pelo Espírito Santo. E graças a Deus, porque nós podemos ver que essa ação do Espírito Santo, ela era, é e sempre continuará ativa na história da humanidade. Porque o Espírito Santo, ele veio para transformar a vida do ser humano. Ele veio para mudar a vida do ser humano. Mudar aquela prisão que antes o pecado aprisionava. E agora liberta do pecado. Dando-nos agora essa transformação. Dando-nos agora o prazer de estarmos servindo ao nosso próprio Deus. Existe outra palavra também, que é epistrefo, que significa caminho de justiça. Ele vai trazer uma ideia de mudança de direção. Aquela placazinha que eu trouxe. Mudança de rota, mudança de atitude. Perceba que isso é uma ação externa, uma ação exterior, nossa. Muitos de nós aqui, e de você que está em casa, vivíamos tendo prazer na mentira, outros na bebida, outros na prostituição, no adultério e tantas outras coisas mais. Roubando, sendo desonesto. E agora essa palavra epistrefo, ela vem dando essa ideia de que tudo isso que eu fazia, eu agora não faço mais. Contudo, é importante nós termos um cuidado nessas duas situações, porque para não cairmos no engano de que eu estou na igreja e agora o fato de eu estar indo à igreja é suficientemente para que eu esteja bem diante de Deus. Porque eu posso não ter uma transformação interior, mas eu posso sim não roubar, não matar, não ser desonesto. Nós precisamos compreender que precisamos ter a ação transformadora do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas também uma ação externa. Porque esses são os frutos que Mateus 5,16 vai falar que as pessoas verão e glorificarão ao nosso Pai que está no céu. Então nós precisamos vivermos essa transformação, crendo continuamente na pessoa de Cristo, que veio romper com esse pecado, que veio romper essa prisão para nos dar liberdade em Cristo. Não liberdade de pecarmos de maneira arrazoada, tendo prazer, como João vai tratar na sua primeira carta. O que nos diferencia é que nós não temos ou não deveríamos ter prazer no pecado. Pecamos sim, mas agora nós não temos mais prazer nesse pecado. Porque o pecado na vida do cristão, ele precisa ser algo esporádico, algo que acontece uma vez ou outra e eu não tenho prazer naquilo. Contudo, se nós pecarmos, nós temos alguém para nos perdoar os pecados. Nós temos alguém que nos escolheu
para nos dar vida e vida em abundância. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós percebemos que o homem, por sua própria atitude, decidiu se afastar do Senhor. E agora Deus, Ele por sua atitude, Ele vem trazendo o seu Filho para morrer por nós lá naquela cruz. Somente porque Ele nos ama. Essa razão que hoje nós estamos aqui, glorificando ao único Deus, glorificando aquele a quem escolheu você para dar vida eterna. Para concluir, irmãos, existe um pensamento de Charles Spurgeon. Ele diz assim: pecado e inferno estão casados, a não ser que haja arrependimento. A não ser que o arrependimento, ele anuncie o divórcio. Vou ler novamente. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Esse pecado, ele nos conduz para o inferno. Ele conduz a humanidade para o inferno. Contudo, Cristo, ele veio, entrou na história da humanidade para que eu e você tenhamos arrependimento. E agora não venhamos mais estarmos caminhando em direção à condenação eterna, mas voltando ao nosso estado original, que é de comunhão com o próprio Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, louvamos a Ti, Senhor, por este momento de estarmos aqui, Senhor, ouvindo Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que Tu venhas, ó Deus, trazer a nossa consciência daquilo que o Senhor fez por nós. Um dia, Pai, o pecado ele entrou na história da humanidade com um único objetivo: nos afastar de Ti, Senhor, para nos levar à condenação eterna. E o Senhor, por sua infinita misericórdia, entrou, ó Deus, na história do homem, enviando o Teu Filho para romper com essa condenação. Ó Deus, para nos dar liberdade em Cristo, para que hoje venhamos, ó Deus, poder dizer que somos Seus filhos, que somos, ó Deus, salvos pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, nos momentos que nós pecamos, ó Pai. Não permite, ó Deus, que nós venhamos ter prazer em pecar contra Ti, Senhor, mas que nós venhamos ter prazer, ó Deus, na Tua palavra, prazer em nos santificar ao Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, estava ouvindo o Jonas, refletindo, por que, meu Deus?